Se a sua igreja é enganada por um menino de 14 anos, como ela vai resistir ao anticristo? Como ela vai resistir a esse monte de heresia por aí? Parece duro, eu sei, mas é exatamente sobre isso que a gente tem que falar hoje. O profeta mirim Miguel Oliveira tem lotado igrejas, viralizado nas redes sociais e feito supostas profecias. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A gente está diante de um avivamento genuíno ou de uma geração sem nenhum discernimento? Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados porque eles conferiam tudo nas Escrituras. E hoje, será que a gente está fazendo o mesmo? Se você quer entender o que está por trás desse tipo de fenômeno e como isso revela a falência espiritual da igreja moderna, fica comigo até o fim. E se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo como esse aqui no Nascido de Novo. A criança não tem preparo. Hoje a gente precisa falar sobre algo muito sério: maturidade espiritual. Porque por mais carismática que uma criança ou um adolescente possa aparecer no púlpito, a pergunta que a gente precisa fazer é: ela tem preparo para lidar com as verdades profundas da fé cristã? O fato de alguém ser eloquente, ter memória boa ou emocionar o público não significa que esteja apto para ensinar, profetizar ou liderar a igreja de Cristo. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Em 1 Timóteo 3, verso 6, Paulo, orientando sobre os critérios para a liderança na igreja, diz que o líder não deve ser neófito, ou seja, novo na fé. Por quê? Porque, segundo o apóstolo, esse recém-convertido corre o risco de se ensoberbecer e cair na mesma condenação do diabo. O orgulho espiritual é um perigo real. E quando se dá autoridade espiritual a quem ainda está nas fraldas, nos primeiros passos da fé, a queda é inevitável. Outro texto importantíssimo que está em Hebreus 5, 12 a 14, lá o autor repreende os cristãos por ainda precisarem de leite espiritual, quando já deveriam estar comendo o quê? Um alimento sólido. Ele diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Isso mostra que para lidar com doutrina, com palavra, com ensino e ministério, é preciso tempo, prática e discernimento. Isso não quer dizer que uma criança não possa amar a Deus ou ser usada por Ele em momentos pontuais. Mas isso é completamente diferente de colocar essa criança como voz profética ou autoridade espiritual sobre a igreja. O púlpito não é lugar de experimentação, é lugar de responsabilidade. E Deus leva isso muito a sério. Provérbios 22:6 nos ensina que devemos instruir a criança no caminho e não colocá-la para guiar outros antes da hora. Ensinar, preparar, discipular, é isso que a gente deve fazer com a criança. Mas dá para ela a responsabilidade de ser oráculo de Deus para o povo, isso é inverter completamente a ordem das coisas. A maturidade espiritual não é medida por carisma, mas por obediência, profundidade bíblica e discernimento. Um obreiro aprovado precisa saber manejar bem a palavra da verdade. E isso não vem de likes ou aplausos, vem de estudo, de vida devocional, de correção e de tempo. Por isso, se você está crescendo na fé agora, não tenha pressa de aparecer, tenha pressa de aprender. Quem se apressa em falar antes de ser formado, acaba pregando para quem? Para si mesmo, e não a Cristo. Comenta aqui embaixo a palavra neófito, pois aquele que é novo na fé ainda tem muito mingau para comer, para aprender antes de assumir responsabilidades em púlpito. Parte 2. Pais sem discernimento. Pais cristãos, prestem bastante atenção. O futuro espiritual dos seus filhos não dependem só da igreja, do pastor ou da escola bíblica dominical. Ele começa dentro de casa e é moldado pelo seu discernimento. Quando pais colocam seus filhos no centro das atenções espirituais sem nenhum preparo, baseados só em emoção ou em cultura evangélica popular, acabam mais atrapalhando do que ajudando. A Bíblia é muito clara em Provérbios 22:6. Lá está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele.
Ensinar no caminho não é colocar a criança num púlpito muito cedo. É discipular essa criança com paciência, tempo e verdade. É formar caráter e não imagem. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 nos ordena: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. O ensino da palavra deve ser intencional, diário, familiar. E mais, deve ser guiado pela Escritura, não por moda ou busca de relevância. Quando um pai ou mãe entrega o filho a uma agenda de pregações sem filtro ou expõe como voz de Deus antes do tempo, está promovendo a imagem e sacrificando a alma da criança. Crianças precisam ser ensinadas, não usadas. Precisam ser pastoreadas e não promovidas. Então, se você é pai, mãe ou líder, você tem que refletir o que está moldando as decisões espirituais da sua casa. A palavra de Deus ou a pressão das redes e da cultura evangélica rasa? Comenta aqui, ensina a criança, porque quem ama, ensina, e quem ensina no caminho, vê frutos eternos. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se você acha que boa intenção basta para ensinar seus filhos no caminho do Senhor, você está muito enganado. A verdade é que muitos pais bem intencionados têm falhado porque não conhecem profundamente a palavra de Deus. E como ensinar o que não se entende? A boa notícia é que você pode mudar isso agora. A formação completa em teologia do Seminário Nascido de Novo, que é o nosso bacharel livre, foi feita exatamente para quem quer crescer com clareza bíblica, firmeza doutrinária e fidelidade à palavra de Deus. São mais de 3.700 horas de conteúdo sólido, com acesso vitalício e mentoria prática para aplicar na vida e na sua casa. Quer discipular seus filhos com segurança? Quer servir a igreja com a autoridade de Cristo? Então clica aqui no link da descrição e começa a sua jornada teológica hoje. Te espero lá na área do aluno. Agora, vamos continuar com o nosso estudo. Parte 3. A igreja sem vigilância. A igreja que convida qualquer um para subir no seu púlpito, sem examinar a doutrina e sem avaliar a maturidade dessa pessoa, não está sendo espiritual, está sendo negligente. Quando um menino de 14 anos, sem preparo teológico, sem discipulado e sem entendimento profundo da Escritura, é tratado como referência profética por igrejas inteiras, o problema não está nessa criança. Está principalmente em quem coloca ele ali. Isso revela uma igreja sem vigilância, sem critério bíblico e sem temor no Senhor. A palavra é clara. A igreja é para quê? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Ela foi chamada para guardar e ensinar sã doutrina, não para seguir moda, não para viralizar nas redes sociais The King of the Power. Quando uma congregação prefere carisma a caráter, quando prioriza emoção acima da verdade, ela abandona a vocação profética e pastoral. Pior ainda, muitos desses líderes que abrem espaço para espetáculo espiritual fazem não por ignorância, mas por conveniência. Trocam o zelo doutrinário pelo apelo emocional. Trocam o discernimento pelo engajamento. Isso é trágico. Em Atos dos Apóstolos 20, versos 28 a 30, Paulo adverte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. O apóstolo não fala de lobos óbvios, fala de disfarçados. E às vezes esses lobos têm rostos inocentes, mas carregam uma doutrina distorcida e sedutora. A igreja não examina os espíritos. A igreja que não examina os espíritos, 1 João 4,1, que não corrige o erro, que não discipula com seriedade, torna-se cúmplice do engano. E quando o erro é aplaudido, ele se torna cultura. Estamos vendo igrejas inteiras sendo moldadas por meninos que nem sequer dominam o ABC da fé cristã, mas se posicionam como se fossem apóstolos da nova geração.
Se a igreja não vigia, o púlpito vira palco, a palavra é diluída e o povo se alimenta do quê? De fumaça, de ilusão. E tudo isso acontece sob o manto de uma falsa espiritualidade. A verdadeira igreja de Cristo não se conforma com isso. Ela ama a verdade, ela guarda o rebanho, ela honra o Senhor. Comenta aqui, Igreja de Cristo, pois a verdadeira igreja ela é vigilante. Parte 4. O fim vai ser muito pior. Se hoje a igreja está sendo enganada por um moleque de 14 anos, o que vai acontecer quando o anticristo se levantar com sinais, com carisma, com influência global? Irmãos, a gente precisa acordar. A Bíblia é clara ao dizer que o espírito do erro já está operando no mundo. E o que a gente vê hoje? Púlpitos tomados por performances vazias, heresias sendo tratadas como novidade do espírito e uma geração que prefere emoção em vez da escritura. É só o começo isso. Em 2 Pedro 2, 20 e 22, o apóstolo afirma que se alguém escapa das corrupções do mundo pelo conhecimento de Cristo, mas depois se deixa enredar novamente, o seu último estado é pior que o primeiro. Ele diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso vale para indivíduos e também para comunidades inteiras. A igreja que hoje despreza a palavra, amanhã vai aceitar qualquer porcaria. Se ela se rende à imaturidade, ao engano do moleque agora, no futuro vai ser tragada por uma apostasia sem volta. É uma progressão espiritual que não para. Começa com a desatenção, continua com a tolerância ao erro, termina com rejeição à verdade. A consequência? Condenação. Paulo advertiu que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, como está em 1 Timóteo 4:1. Esse tempo já chegou. E a porta de entrada do engano não são demônios gritando. São mensagens suaves, travestidas de unção, the king of the power, mas vazias de verdade. Não se engane. Se não houver arrependimento e retorno urgente, o fim vai ser pior que o início. Não é hora de brincar de ser igreja. É hora de vigiar, examinar tudo e firmar-se na verdade. Comenta aqui embaixo, acorda, pois nem tudo que parece igreja é igreja. Hoje você viu o retrato de uma igreja que troca o quê? O que está na Bíblia, a doutrina que vem da Bíblia por um espetáculo de um moleque, que exalta a criança sem preparo e ignora a maturidade exigida pela palavra. A gente viu que pais sem discernimento expõem os seus filhos. Igreja sem vigilância abre espaço para o engano. E um povo sem Bíblia aceita qualquer voz como profeta. Mas também a gente viu que Deus nos chama a voltar à verdade. Em João 17:17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única forma de resistir ao erro é amar as Escrituras e viver pelas Escrituras. Agora é com você. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Comenta aqui embaixo o que mais te despertou nesse vídeo e envia para alguém que precisa desse recado. Até o próximo vídeo. Amo muito a vida de vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo.